Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de estar lendo hoje é apenas um texto curtinho que se encontra lá no início da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1. Apenas o versículo 1 e o versículo 2 vão dizer o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que nós podemos aprender nesses pequenos versículos algumas coisas bastante importantes, algumas ideias bastante importantes que o apóstolo Paulo tinha. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que o apóstolo Paulo se considera servo do Senhor Jesus Cristo. No primeiro versículo ele vai dizer que ele e Timóteo são servos de Cristo Jesus. E é interessante que essa palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, que é traduzida como servo, ela é a palavra doulos. E doulos é alguém ainda menor que servo. Doulos é o escravo, é aquele que não tem direito nenhum. Então, Paulo se considera um escravo do Senhor Jesus. E daí talvez você possa olhar e falar assim: nossa, mas é um grande exagero considerar que nós somos escravos de Deus ou escravos do Senhor Jesus. Mas Martim Lutero, ele vai escrever um livro chamado Nascidos Escravos. E o título desse livro é muito interessante, porque ele ensina que nenhum de nós nasceu um homem ou uma mulher livre. Todos nós nascemos escravos. Todos nós nascemos escravos do nosso próprio pecado, das nossas próprias vontades, da nossa própria carne, do nosso próprio egoísmo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que agora ele já não é mais escravo da sua própria vontade, ele já não é mais escravo do pecado, ele já não é mais escravo das trevas, mas agora o seu Senhor mudou, porque agora ele é escravo do Senhor Jesus. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que todos nós nascemos escravos. Nós só precisamos então entender e decidir, enquanto nós vivemos, de quem nós seremos escravos. Ou nós seremos escravos de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios interesses, ou nós seremos escravos, ou nós seremos servos do Senhor Jesus. Ou nós serviremos a nossa carne, ou nós serviremos ao Senhor Jesus. E com certeza absoluta, o melhor de todos os senhores não é a nossa própria carne, mas é o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele entende o grande privilégio de ser servo do Senhor Jesus. Mas é interessante que o apóstolo Paulo também vai continuar dizendo que esta carta que ele não escreve para pessoas normais. Ele não escreve para pessoas comuns. Ele vai dizer que esta carta é intitulada Aqueles que são os santos. Ele vai continuar dizendo a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É interessante que o apóstolo Paulo vai chamar toda a igreja de santos. E é lógico que quando ele chama toda a igreja de santos, ele não está querendo dizer com isso que são homens que não pecavam, que são homens irrepreensíveis, que são homens que não falhavam. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ao longo da sua carta, vai trazer algumas repreensões para esta igreja. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, esta igreja, estes homens, são considerados santos diante de Deus. Então, santo não é aquele que não peca, santo não é aquele que não falha, não é aquele que não erra, mas aquele que está em Cristo Jesus. A ideia de santificação do Antigo Testamento era a ideia de algo que foi separado para o serviço de Deus. E o que o apóstolo Paulo está tentando passar aqui não é que ele está escrevendo para um grupo de pessoas que não precisava acertar nada nas suas vidas,
mas para um grupo de pessoas separados especificamente para Deus, escolhidos especificamente para Deus, predestinados especificamente para Deus antes da fundação do mundo, conforme ele vai dizer também na sua carta à igreja de Éfeso. Então, que você tenha essa consciência de que nós somos aqueles que são santos, que são separados para a obra de Deus, que são escolhidos para serem servos de Deus, para serem escravos do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas esse é um grande privilégio, porque a partir do momento em que nós nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo, nós já não somos servos mais dos nossos próprios interesses. Você ganhou, através de Cristo, uma vida santa, uma vida do próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você ganhou, através da morte do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de ter um Senhor muito melhor do que o Senhor que você tinha, de ter um líder, um guia para a sua vida muito melhor do que o guia que antes você tinha. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Então que você siga os seus passos, que você seja cada vez mais santo, separado para a obra de Deus, separado para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, e cada vez mais servo do Senhor Jesus, servindo a Ele, porque, como Ele mesmo vai dizer, aquele que vem a Ele de maneira nenhuma lançará fora, e o seu fardo é leve. E ele vai dizer, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós tivermos este servo, então nós encontraremos o tão procurado descanso para as nossas almas. Que Deus abençoe demais o seu dia, um grande abraço para você e até a próxima.